Abra sua Bíblia em 1 Reis 19, quero ler apenas do 19 ao 21. Etapas da maturidade de Eliseu. Diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava orando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse-me, e então irei contigo. Disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e o matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Gente, esse texto por si só ele é muito rico, né? A gente consegue extrair aqui diversas coisas dele, né? O 12 ele é um número divino na Bíblia, né? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos e por aí vai. E aqui no texto a gente vê que ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. E Deus tem um encontro com ele através de Elias, que lança a capa, né? Toda vez que alguém é chamado para algo novo, você precisa entender que a gente tem que deixar o que ficou para trás. E você precisa estar sempre pronto e vigilante para poder atender o chamado de Deus. Eliseu estava ali com uma atividade, com um trabalho, mas ele entendeu ali o seu momento, largou tudo que ele estava fazendo, porque não tem como a gente querer seguir algo novo com a cabeça lá atrás, seguir algo novo em conjunto com o que fazia no passado. Existe uma ruptura para quem vai fazer ali o trabalho do Senhor, né? E ele expressa aqui algo muito positivo, dentre outras coisas. E eu quero destacar também aqui a questão da honra. Ele fala o seguinte: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Maturidade também é reconhecer o que as pessoas fizeram por você ao longo da sua trajetória. É por isso que a Bíblia manda honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E aqui ele lembrou, e que você possa entender com maturidade hoje, da importância aí do honrar a Deus. Gente, antes de poder falarmos de Eliseu, é muito importante que a gente possa falar, né, de quem foi Elias. Você suceder alguém do tamanho da estirpe que foi o profeta Elias, certamente seria uma atividade aí muito difícil, né? E o que a revista fala? Que Elias surgiu como uma voz poderosa contra a idolatria promovida pela rainha Jezabel, que introduziu o culto a Baal entre o povo. Sua primeira aparição ocorre em 1 Reis 17, quando ele profetiza uma seca em Israel, que duraria 3 anos e meio, né? Como resultado do pecado do povo. Ele anuncia essa seca e ele se retira, ele vai se esconder. E Deus permite que ele viva aí 2 grandes milagres. Ele foi aí sustentado por corvos, ou seja, carne imunda. Ele foi sustentado por esses corvos. E depois, lá na casa da viúva de Sarepta, onde ele faz 2 grandes milagres. Ele multiplica o restinho de comida que essa viúva tinha, né? E essa viúva deu honra a ele, servindo comida para ele. E por ela honrar o profeta do Senhor, ela teve multiplicação na sua casa. Aí eu te pergunto nessa manhã, já nesse início aqui de aula, né? Como é que você tem honrado as pessoas de Deus que estão ao seu redor? Como é que você tem honrado a igreja que tanto tem te abençoado aí com diversas atividades e ensinos? Pense nisso, né? E depois a gente tem o milagre da ressurreição do filho daquela mulher também. Aí tem um texto aqui de 1 Reis 17:1, para vocês verem aqui o tamanho de quem foi Elias para aquela geração, que diz assim: 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá. Olha só, segundo, né, se não segundo a minha palavra. Quem era Elias do nível de maturidade e intimidade com Deus? Não foi diante do nome de Jesus, foi diante da palavra dele. Ele sabia tanto o que ele representava naquele momento, naquela terra, que ele falou, profetizou algo segundo a palavra dele, né? Como abertura aqui ainda. O momento mais marcante de Elias, né, foi quando ele confrontou 450 profetas de Baal. É o famoso encontro lá no Monte Carmelo, onde ele faz um desafio para aquele povo. Ele achava que ele estava só, mas ele queria que o povo se dobrasse
e pudesse adorar mais uma vez a Deus. Tem um texto que eu uso sempre em minhas mensagens que diz: quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Elias, ele tinha sede de que o nome do Senhor fosse glorificado. E como profeta, como voz, ele, se necessário, precisaria confrontar o povo e as pessoas que estavam no contexto daquele povo, para que o povo pudesse se arrepender e voltar a seguir a esse Deus Todo-Poderoso. Ele vai lá, faz um confronto e fala assim: vamos fazer um duelo aqui. Vocês são 450, eu sou um. Vamos preparar aqui um lugar de holocausto, um altar. A gente não vai fazer, ali não vai colocar fogo, vamos só seguir as práticas iniciais e vamos orar. O Deus que atender para poder consumir o holocausto vai ser o Deus Todo-Poderoso, vai ser aquele Deus que é vivo, vai ser aquele Deus que vai estar ali como primazia para adoração. E o povo lá começa a falar assim: como vocês são muitos, vocês preparam o altar de vocês aí primeiro e eu vou ficar aqui quietinho. Imagina 450, né? Ali profetas de Baal, eles começam a interceder ao Deus dele, um Deus morto, um Deus que não existe, um Deus que não fala, era apenas uma figura ali, para poder tirar o foco da verdadeira adoração na pessoa do Deus Todo-Poderoso, e nada acontece. Ele começa a perturbar aquele povo, né? Aí ele fala: será que ele está dormindo? Será que ele está em outra atividade? Fala mais alto, talvez ele não esteja ali escutando. E eles clamavam, começaram a se cortar, a derramar o próprio sangue deles ali, né, os profetas de Baal, para que esse altar ele fosse ali consumido pelo fogo. Nada acontece. Elias fala: dá licença, agora é minha vez. Ele vai lá, ele arruma todo aquele altar, né? Para você poder servir a Deus, você precisa organizar o seu altar. O seu altar é você. Como é que está a sua vida dentro dos contextos da vida? Será que você vive a vida igual ao mundo? Será que é o mundo que dita as normas para você? Será que você segue as marés do mundo? Ou será que você organiza o seu altar, entendendo que você é diferente do contexto mundano que está ao seu redor? Pergunta difícil mais uma vez, né, gente? Ele vai lá, organiza o altar, prepara ali as pedras, prepara ali o sacrifício, manda colocar água ao redor, e o milagre acontece. Quando nós servimos, e nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, quando a gente pede a Ele com o propósito de que seu nome venha a ser glorificado, algo extraordinário acontece. O fogo foi tão forte que veio do céu que consumiu a madeira, consumiu o que tinha ali como holocausto, consumiu as pedras, a água, tudo para poder mostrar para aquele povo que o Deus do qual o profeta Elias estava ali anunciando era um Deus vivo e ainda estava disposto para poder trazer redenção ao seu povo. Tiago no capítulo 4 fala que a gente pede e não recebe, porque o quê? Porque pede mal. Porque pede para gastar para os nossos próprios deleites. O segredo da oração do crente, do justo, é alinhar sempre as suas necessidades com o projeto de Deus na sua vida, tudo para que o nome dele venha a ser o quê? Glorificado. Que você aprenda isso nessa manhã. 1 Reis 18:17 traz do quão, né, Elias era conhecido naquele meio. Diz o seguinte: sucedeu que vendo Acabe, né, o rei Acabe, a Elias disse-lhe: és tu perturbador de Israel? A fama muitas vezes do crente é de louco, é de perturbador, porque onde ele chega, ele tem que ser sal, ele tem que ser luz, ele tem que mudar o contexto do qual ele está inserido. Se você se junta com alguém no mesmo contexto do mundo, talvez você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. A gente tem visto hoje um modismo, né, em relação a muitas igrejas. É crente se reunindo para poder ouvir sertanejo, para poder beber e conversar conversas mundanas. Qual a diferença em relação a essas pessoas e o mundo? Nenhuma. O crente precisa entender que ele é sal da terra e luz do mundo. Pode até doer para pessoas que estão ao meu lado em relação às coisas que eu vou apontar da palavra de Deus. Mas se você de fato é sal, não se preocupe com o contexto do que as pessoas vão lhe taxar ou lhe chamar, contanto que você esteja alinhado com a vontade de Deus na sua vida e aqui na terra. Elias foi chamado de perturbador. Paulo também, lá em Atos 24:5, também foi comparado a alguém que perturbava o seu contexto. Por quê?
Porque ele só queria saber da verdade. E quem segue a verdade, ele vive a verdade, ele fala a verdade, ele caminha com base na verdade. Olha o que diz o texto. Concluímos que este homem, que homem? Paulo, é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ei, podem até te chamar de louco, podem até te chamar de perturbador, mas não negocie o princípio da palavra de Deus, que você já tem esse conhecimento em o nome de Jesus. Aí vem Eliseu. Eliseu, ele foi o sucessor de Elias, né? Ele teve um ministério de cerca de 50 anos, mas previamente ele serviu, Eliseu serviu Elias por cerca ali de 7, 8 anos, né? Então ele aprende com quem iria passar para ele o manto, né? Ele pede unção dobrada. Imagina a dificuldade, você enxergar todo esse contexto do que foi Elias numa geração. Um homem normal igual a nós, teve seu momento de dificuldades, teve seu momento de cansaço, teve seu momento de depressão, mas ainda assim Deus tinha um chamado na vida dele e ele exerceu esse chamado. Eliseu agora seria o seu sucessor, né? E ele começou o seu serviço como auxiliar, como assistente, porque Deus, quando nos chama, Ele nunca vai te chamar por uma missão e já vai te colocar de imediato plantado nessa missão. Ele vai te chamar, Ele te avisa, mas existe o tempo da maturidade para que você possa assumir aquela função. Todos aqui lembram de que Davi, ele foi ungido rei ainda muito novo. Só que ele não assumiu o trono no outro dia. Ele precisou passar as dificuldades da vida, a faculdade de Deus, para que ele pudesse estar forjado no seu caráter, para poder ser rei sobre todo o Israel. Ou seja, se Deus te deu uma promessa, seja agora, seja no passado, Ele é fiel para cumprir no tempo dele. E se esse tempo ainda não chegou, talvez seja porque você não adquiriu a maturidade suficiente para que Deus possa te colocar aonde Ele te chamou. Quer atender e cumprir o chamado que Deus te deu, que te chamou? Adquira maturidade à luz da palavra de Deus, para que você possa ser um servo fiel e diligente naquilo que Deus te chamou. Muita gente acha que para eu ser chamado por Deus, eu preciso estar à toa, né? Sem ter funções. É o inverso. Se você pega o cara que marcou o Velho Testamento, Moisés, era um cara que tinha uma sabedoria extraordinária. Ele foi educado com as principais ciências daquele povo, né? Dentro do reino ali egípcio. E no Novo Testamento a gente vê Paulo, o maior precursor do Evangelho, que foi educado aos pés de Gamaliel. Um cara que tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus, e é por isso que ele teve uma vertente, porque Deus vai usar você, no impossível dele, claro, de acordo com a sua capacidade também. Então se preparem, se você tem um chamado, se você quer fazer a obra do Senhor, se prepare com excelência para fazer aí a obra do Senhor. Vamos lá, após Elias ser levado ao céu, Eliseu recebe uma porção dobrada do espírito de Elias, simbolizado pelo manto que caiu sobre ele. Isso indicava que Eliseu herdou a autoridade e o poder profético do seu mestre. Eliseu recebe agora essa capa, né? Ele viu o seu mestre ser arrebatado, subir ao céu, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra, e foi arrebatado. Imagina você agora conseguir conquistar a credibilidade da escola de profetas, né, dos profetas e do povo, de que você agora seria aquele que iria dar o próximo passo, iria seguir a caminhada. Porque por mais que o homem de Deus ele possa ser importante aqui na terra, no seu ministério, mas a obra do Senhor não pode parar. Todos nós, eu sou passageiro aqui na terra. E nós precisamos entender de que nós temos que preparar sempre discípulos para que possam dar continuidade. Quem são os primeiros discípulos que você, eu e você, temos por obrigação de preparar? Os nossos filhos. Os nossos filhos precisam entender de que a responsabilidade da pregação do Evangelho e de manter aqueles princípios que são as eternas verdades, mesmo em tempos modernos, elas precisam estar guardadas, que é a Bíblia Sagrada. Existiu todo um contexto onde pessoas morreram para poder lutar, de que eu e você pudéssemos estar aqui com essa liberdade, num culto cristão, sem risco ou medo de que alguém possa bater na nossa porta para poder fazer com que venha a ser cessado. Esse tempo
ele pode chegar ao fim, se nós não nos levantarmos como igreja do Senhor e buscarmos veemente essa liberdade de prestarmos culto ao Senhor. A gente não vai discutir no mundo religiosidade, nem aqui dentro, mas discutir com o mundo de que nós temos verdades eternas que não podem ser mudadas e transformadas, e que os nossos filhos precisam ser ensinados e discipulados, de que eles são a próxima geração para a pregação da palavra de Deus, e eles podem ser melhor do que nós. É por isso que Eliseu pediu o quê? Unção dobrada. Ele precisava conquistar o povo de que ele dava conta do serviço ali, como continuidade do que Elias fez e talvez até um pouco mais. Aí começa aí a vida de Eliseu como profeta. Quando ele recebe ali o manto, ele também divide ali o Jordão. Depois ele tem um outro milagre muito conhecido, que é a multiplicação do azeite, né, da viúva, lá de 2 Reis, no capítulo 4, que é uma verdadeira aula de empreendedorismo, né, de finanças ali. Se você quer ter uma aula de como você transformar e gerar multiplicação do pouco que você tem nos seus negócios, na sua vida, estuda, vale a pena, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Ali ele vai trazer para você pelo menos 7 conselhos de como você empreender para ter a sua vida transformada financeiramente, não ser escravo dos débitos e continuar multiplicando, porque dinheiro não pode ficar parado em hipótese alguma. Outro grande milagre dele, né? Ele cura da lepra o comandante sírio, Naamã. Ele ora, né? E o filho de Sunamita, ele é ressuscitado, né? Ele purificou ali as águas envenenadas, ele multiplicou alimentos em tempos de escassez, e até através da sua morte, ele fez algo extraordinário. Está lá em 2 Reis 13, 21, que diz assim: e sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram um homem na sepultura de Eliseu, e caindo nele o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Até na morte, o homem era tão cheio, né, de Deus, de que até na morte ele conseguiu fazer milagres. Sabia que tem pessoas que estão ao seu lado hoje, que são pessoas que têm muito para transbordar de Deus? Tem pessoas que são como se fossem poços de água viva, para poder derramar não só na vida dele, mas nas pessoas que estão ao seu redor. Por isso que é bom nós estarmos congregados em igreja, porque nós não sabemos quem é a pessoa que está do nosso lado. Talvez a pessoa que está do seu lado possa ser a pessoa que vai te abençoar amanhã, a pessoa que vai te abrir uma porta amanhã, né? Alguém que possa pagar o seu almoço hoje. Amém ou não amém? Abre essa mão aí, varão. Nem que seja aquele galeto lá do Fumacinha, né? O frango lá da Fumacinha, para você almoçar. Amém, meus irmãos? Eliseu continuou a missão de Elias, guiando o povo de Israel, aconselhando reis e demonstrando o poder de Deus através de intervenções milagrosas em tempos de necessidade e crise. Ponto 1. A lição vai trazer para a gente 4 pontos importantes de que Eliseu caminhou com Elias para que ele pudesse adquirir, ter maturidade, para que ele pudesse tocar o seu ministério profético. Ou seja, ele iria ser o sucessor, mas precisava ter ensinamentos. E essa revista aqui traz de forma fantástica essas 4 etapas aí. Primeira delas, Gilgal. É preciso remover o opróbrio, né? Qual era a importância de Gilgal na Bíblia e no contexto histórico do povo de Deus, né? Gilgal ele é citado pelo menos 39 vezes aí na Bíblia. Eu não vou citar todos, mas quero citar para vocês aqui alguns pontos marcantes de Gilgal, como ilustração aqui de aula, né? Gilgal foi a principal base de operações de Israel na conquista da terra prometida. Foi Gilgal que a geração que cresceu no deserto foi circuncidada. Vamos falar sobre isso aqui mais ainda hoje. A primeira Páscoa celebrada em Canaã foi realizada em Gilgal. Foi em Gilgal que o maná cessou. Todos aqui sabem do maná. O povo foi sustentado durante ali 40 anos comendo do maná celestial, que caía do céu, literalmente comida, para poder alimentar o povo de Deus na peregrinação pelo deserto, né? Foi de Gilgal que Josué começou a distribuir os territórios conquistados entre as tribos de Israel.
Elias caminha com Eliseu por lá e Eliseu tem as lições do que é que representa aquele lugar, né? É preciso remover o opróbrio. Duas questões são importantes aqui. Foi em Gilgal que o povo, após cessar a peregrinação pelo deserto, eles precisavam selar ali novamente o memorial do pacto que Deus fez com eles. E precisavam tirar o quê? A sujeira daquele tempo passado. Então, no deserto, as gerações que cresceram ali, elas não foram circuncidadas. Não foram. Então, teve em Gilgal o momento do lapso de poder tirar ali, fez a circuncisão, para poder tirar a sujeira ali do povo. Então, os homens, os jovens, eles foram ali, foi feito aquela questão para poder demonstrar uma limpeza em relação ao seu povo, né? O povo daquele momento. E segundo, Gilgal também representava um lugar de libertação. Ou seja, eu posso até me lembrar dos feitos lá de trás, do que é que Deus fez, mas a partir daquele momento eu estava agora livre, eu vivia de uma liberdade. Assim também somos nós. Essas duas vertentes, elas existem até hoje na nossa vida. Nós não fazemos a circuncisão, né? Mas a gente sabe que existiam sujeiras na nossa vida, que Jesus ele limpou, como? Na cruz do Calvário. Quando eu confesso a Jesus com a minha boca, me arrependo dos meus pecados, as coisas sujas que eu fiz no passado, elas ficaram para trás. Agora eu vivo uma nova aliança em Cristo Jesus. E eu tenho uma certeza que na pessoa de Cristo Jesus, eu fui liberto da morte. A promessa de Gênesis 3:15, ela se concretiza na pessoa de Cristo Jesus, quando ele fala na cruz do Calvário: está consumado. Você precisa entender de que você também viveu tempos de escravidão, tempos da escravidão do pecado. E o que que esse pecado leva para a minha vida e para a sua vida, se não for ele, Cristo Jesus? Leva à morte. É por isso que Jesus fala que ele foi até a morte, pegou a chave da morte em suas mãos, ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia para demonstrar de que Satanás não tem mais força sobre a morte. Quem agora tem força sobre a condução da morte é Cristo Jesus, porque ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, eu e você, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós também vencemos a morte, e glória a Deus por isso. João 19:30 diz: está consumado, libertação, nós somos libertos em Cristo Jesus. Colossenses 2:14 diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Muita gente não entende o que é esse significado. Quando a gente vai estudar sobre o direito romano, a gente aprende de que as pessoas que tinham débitos no passado, elas tinham seus nomes apontados, né? Numa lista que era cravada, essa lista, nas lojas que vendiam. Então eu fui numa loja, eu comprei, passou o prazo, não paguei. Meu nome iria para a lista dos devedores. Pegava-se um prego, batia na porta e ficava estampada onde? Na frente da loja. Outras lojas, quando passassem, sabiam que você era um mau pagador, então você tinha uma dívida, você não pagou, você não poderia comprar em outros lugares. Segundo, as pessoas que passavam na cidade também, e toda geração sempre teve muito fofoqueiro e curioso, né? Nessa igreja não tem, amém? Mas no passado tinha fofoqueiro e curioso. Eles iam lá saber quem está devendo e começavam a apontar algo pelo débito que as pessoas tinham. E é por isso que Jesus fala o seguinte: ei, todos vocês que nasceram de homem e mulher, têm débitos a pagar, porque vocês foram enganados por Satanás, comeram do fruto, entrou o pecado para a humanidade, e vocês são devedores. Só que a dívida de vocês ela é impagável, porque só se paga dívida de pecado com derramamento de sangue. E derramamento de sangue tem que ser de sangue puro, sangue limpo. É por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2, fala que ele abdicou do seu trono de glória, aleluia. Esvaziou-se de ser Deus, aleluia. Para poder vir até o mundo, passar as dores que todo ser humano, ele passa. Só que ele não foi nascido de homem e mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo numa mulher virgem, que o carregou durante 9 meses. E ele viveu no mundo,
foi tentado, passou por tudo aquilo que nós passamos hoje, não se encontrou nele pecado, então ele estava apto para poder morrer como cordeiro imolado, para derramar seu sangue, para através desse sangue ele pagar a minha dívida, a sua dívida, fruto do pecado, para poder dizer o seguinte: está consumado. E a partir de hoje, todos aqueles que eu criei, aleluia, se me reconhecerem como Senhor e Salvador da sua vida, se se arrependerem dos pecados, eles estarão livres de qualquer dívida, em o nome de Jesus. Se você entendeu isso, você já estava aplaudindo a Ele, porque isso é o ponto mais importante, é o ápice do Evangelho de Cristo Jesus, é de que Ele me libertou e Ele também te libertou. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto aqui, Betel, a casa de Deus, e é preciso fortalecer-se. A segunda etapa do amadurecimento espiritual de Eliseu deu-se em Betel, que significa casa de Deus. Abacuque 2:20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Tem até música, né? Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E nós temos hoje um lugar de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. E Betel significa casa de Deus. Eu coloquei aqui alguns pontos, antes de entrarmos nos subpontos da lição, do que é a igreja. Olha só, me escute. Na igreja, mantemos viva a memória da obra do nosso Salvador. Isso que você escutou hoje aqui, você não escuta em mesa de bar. Você não escuta no shopping, salvo exceção, se você estiver com pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, para poder compartilhar a palavra de Deus no espaço público, mas no geral não. Isso que você escutou aqui hoje, sobre como você foi salvo na pessoa de Cristo Jesus, você escutou porque na igreja nós vivemos as memórias e obras do nosso Salvador. Na igreja compartilhamos também a esperança da ressurreição. Ou seja, no mundo podemos ter aflição, mas temos que ter bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo, Ele nos prometeu de que um dia Ele iria voltar para poder arrebatar quem? A igreja. Quem é a igreja? Somos eu e você que estamos aqui. Então nós temos na igreja a esperança de quê? Da ressurreição. Segundo, mantemos viva a certeza de que não estamos sós nesse mundo. Elias passou um tempo da sua vida que achou que ele estava só. Mas na igreja a gente compartilha de que nós temos dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão firmes e alicerçados na rocha inabalável. Na igreja também perpetuamos os sinais do reino de Deus na história. E na igreja, é lugar de maravilhas e poder de Deus. Por que tem pessoas que todos os dias projetam seus nomes como pedido de oração aqui no nosso telão? Porque eles acreditam piamente de que quando 2 ou 3 estiverem reunidos ali, o Senhor estará presente. E se Deus está presente aqui, quando Ele está presente, milagres acontecem. Porque o nosso segredo está no poder da palavra. Palavra de quem? É por isso que o nome de Jesus ele tem poder. Está passando dificuldades na sua casa? Fala assim: o sangue de Jesus ele tem poder sobre a minha vida. E que em nome de Jesus aqui vai haver alegria, vai haver paz, ou vai haver abundância em o nome de Jesus. Porque a palavra ela tem poder. E você precisa usar isso. Olha o que diz o Salmo 73, 16. Quando me esforcei para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, ou seja, um símbolo de comunhão com Deus, de ir até a presença dEle. Então percebi o fim deles. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, em unidade, como igreja. Salmo 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus atos, aleluia, do que 1000 em outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus,
a habitar nas tendas da perversidade. Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmo 23:6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E olha o final: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para que você pudesse estar aqui hoje com essa porta aberta, com esse templo aqui, muita gente morreu para poder conquistar isso. Não podemos deixar de que essa porta se feche mais uma vez. Não podemos deixar de que a gente tenha liberdade para poder cultuar e adorar o nosso Deus. Então nós, como igreja do Senhor, temos a responsabilidade de poder evangelizar para que pessoas possam ser salvas e de que pessoas possam preencher os bancos dessa igreja, para que eles possam conhecer a verdade e também serem alimentados pela palavra de Deus todos os dias, da vida dele, das nossas vidas. Se tem uma missão principal que você tem, que eu tenho, chama-se evangelização. Não podemos deixar de que movimentos como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que igrejas se esvaziaram e foram fechadas, porque não tinha quem quisesse ter o compromisso de poder pregar a palavra de Deus e poder fazer a igreja estar de portas abertas. Igreja é lugar de prestar culto a Deus, de adoração. O volume de pessoas não é importante, mas se uma vez eu recebi esse evangelho na minha vida, eu preciso entender de que eu tenho a certeza de que isso é bom. E eu preciso falar do que é bom. Olha só, mensagem de boas novas, para que outras pessoas possam desfrutar também disso aqui, salvação em Cristo Jesus e sermos igrejas. Igreja, um só corpo em o nome de Jesus. Aí tem aqui, Betel, na casa de Deus crescemos em comunhão. Olha o texto que diz aqui: Deus criou o homem como um ser social. Temos necessidade de estar juntos, relacionarmos-nos mutuamente, e a igreja, o corpo de Cristo, possibilita-nos crescer na comunhão uns com os outros. Depois, em Betel, na casa de Deus, crescemos em conhecimento e sabedoria. A passagem de Eliseu por Betel faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que, depois do novo nascimento, onde é que foi o novo nascimento? Em Gilgal. Precisamos estar reunidos como corpo, aonde agora? Betel, casa de Deus. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto aqui, Jericó. É preciso lutar. Você tem lutado na sua vida? Como é que estão as lutas? Se você não tiver luta, me passa a receita do bolo aí que eu preciso, viu? Alguém aqui está sem passar luta? Queria um curso, um masterclass, um coach. Fala aí pra gente. Terceiro nível de maturidade, a passagem de Eliseu por Jericó, lugar de lutas, faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que as lutas fazem parte da vida, mas o Senhor nos guiará em paz ao destino que nos foi preparado. Olha só. As batalhas começam a partir da queda do homem. E ali no Éden surgem três grandes inimigos. O diabo, tudo que começa com a palavra, com as iniciais DI, significa divisão. Então o diabo, ele quer o quê? Nos dividir da presença de Deus. Então um grande inimigo da humanidade. Segundo, o pecado. E o terceiro, a morte. Essas três batalhas vamos ter que lutar durante todos os dias da nossa vida. Na caminhada cristã, você vai ter que ter as armas de Deus que estão contidas na palavra de Deus como batalha espiritual, para que você possa permanecer fiel. Elias passeou junto com Eliseu, aonde foi que aconteceu a batalha de Jericó, para que Eliseu pudesse entender de que as batalhas da vida são necessárias para nos trazer maturidade a enfrentar o contexto do que Deus nos chamou. Quando você vai verificar todos os pormenores ali, do que foi a batalha de Jericó e seu significado, uma cidade com grandes muralhas ali, praticamente impossível de ser vencidas, você começa a entender de que as grandes batalhas da vida não podem ser vencidas pela tua inteligência ou pela força do teu braço, mas sim pela estratégia de Deus, o Todo-Poderoso, na sua vida e naqueles que estão ao seu redor.
Então Deus vem e traz uma estratégia para poder mostrar de que a língua, ela é uma arma muito eficaz. Por quê, gente? Porque o nosso poder está sempre na palavra de Deus. E você precisa entender isso como uma simbologia do que foi essa guerra lá atrás em Jericó e nos dias de hoje. Olha qual foi a estratégia que Deus recebeu, né? Que Deus deu a Josué, Josué 6:10. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir cadê aqui? A vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Ou seja, o povo ficou lá só, trotezinho, dando giro lá, até que no tempo certo, quando Deus deu o start, o povo gritou. Ou seja, através de um comando de Deus para a vida deles, através do ato que eles aceitaram de Deus, naquele momento poder abrir a sua boca, Deus entregou ali na mão deles a vitória. Por quê? Nas guerras mais difíceis de nossas vidas, eu não posso querer lutar com a força do meu braço, mas sim lutar com aquilo que Deus me revela para poder ser vitorioso. Tudo para que o nome dele venha a ser glorificado. E a língua é esse instrumento que você tem dentro de você, que ele pode vir para a vida ou pode vir para a morte. E tem muita gente que hoje não tem maturidade de poder usar a língua e tem perdido muita coisa. Famílias têm se acabado por causa da língua, ou de ambos os cônjuges, ou de um dos cônjuges. Tem filhos que têm vivido amargurado por causa das palavras que saem da boca dos pais. Você, como pai e mãe, você tem a sua boca para poder profetizar coisas grandes e maravilhosas para a vida dos seus filhos. Mas às vezes, pela correria da vida, por não querer gastar tempo com esses filhos, tem proferido uma impaciência, sem querer estar com esses filhos. Pasmem, a gente escuta história de pessoas do qual os filhos procuram os pais, ou o pai ou a mãe, para poder brincar, para tirar dúvidas. E os pais nunca têm paciência de poder brincar com esses filhos, de poder tirar dúvida desses filhos. São filhos que querem ser abraçadas e beijadas pelos pais, mas os pais não estão disponíveis para poder abraçar e beijar. Quem vocês acham que vai abraçar e beijar a filha quando ela crescer? Porque a menina tem a necessidade de um abraço paterno, de um beijo paterno. E é você, pai, que precisa suprir essas necessidades na infância e na adolescência da sua filha. Entenda essa sua necessidade e importância que você tem como pai. Se você pegar aí um testemunho de mulheres que foram envolvidas na prostituição e foram libertas, elas vão dizer de que o que chamou a atenção delas para poder querer ter vida com diversos homens era para poder tentar encontrar a pessoa do pai nessas pessoas, porque queriam apenas se sentirem valorizadas e ter uma importância, porque não tinham na sua infância um beijo de um pai ou um abraço de um pai. Palavra difícil, né, meus irmãos? Para que você possa entender dessa realidade aí da sua vida em relação àquilo que você tem como bênção ou como maldição, na figura de ser pai e de ser mãe. Então controla a língua, meu irmão. Gasta tempo com seus filhos. Olha o que diz Mateus 15:18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Provérbios 21:23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Jericó, lugar de guerra, lugar de batalha. E a gente tem que vencer as batalhas, né? Com o quê? Com a estratégia de Deus para a minha vida e para a sua vida. E por último, Jordão. É preciso manter-se fiel até o fim. A passagem de Eliseu pelo Jordão faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento de que o nosso tempo neste mundo cessará, mas seremos arrebatados pelo Senhor se nos mantivermos fiéis até o fim. Elias viu no Jordão, ou melhor, Eliseu viu no Jordão Elias abrir
ali como um ato de muita proximidade com Deus, porque só realiza milagres quem tem muita intimidade com Deus, e viu o seu Senhor naquele momento, aquele que ensinava para ele os passos que ele deveria seguir na vida como profeta, ser arrebatado aos céus. Ou seja, ele cumpriu a sua missão aqui na terra, ele combateu o bom combate, e Deus o retirou da terra de forma repentina, como um arrependimento. Apocalipse 2:10, parte B fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu e você precisamos entender de que, com maturidade, dias difíceis virão, lutas virão, tudo de ruim que você possa imaginar, talvez ele possa vir sobre a sua vida. Mas se você for fiel até a morte, um dia a trombeta do Senhor vai soar. E nós, como igreja do Senhor, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, ouviremos o som da trombeta. O mundo não escutará a trombeta, mas nós, os salvos em Cristo Jesus, aleluia, escutaremos a trombeta. E assim como Elias, que um dia foi arrebatado por cumprir a sua missão e não morreu, eu e você também podemos ter esse privilégio de estarmos vivos, e quando a trombeta soar e Jesus vier mais uma vez para buscar a sua igreja, ei, igreja sou eu e você, nós seremos também arrebatados para encontrar com Jesus, aleluia, nas nuvens, no céu, para vivermos com Ele uma eternidade. E ali sim, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais agonia, não haverá mais conta para pagar, não haverá mais medo da morte, porque já estaremos durante toda a eternidade com aquele que nos salvou e se chama Cristo Jesus. E eu termino com um texto aqui de Apocalipse, capítulo 3 e verso 5, que diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei. Um dia você confessou a Cristo, não foi? Com a sua boca. Vai chegar um tempo de que o próprio Cristo é quem vai confessar o seu nome diante do Deus Todo-Poderoso e dos anjos. É Ele que vai ser a tua testemunha de que aqui na terra você sofreu, você foi humilhado, você pode até ter sido esquecido pelas pessoas que estão ao seu redor, aleluia, mas se você se manteve fiel a Ele, Jesus, Ele vai confessar com a boca dele de que você é digno de estar no céu de glória para viver toda a eternidade, aleluia, com Ele, em o nome de Jesus. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, porque Ele está aqui e só Ele é digno de honra, glória, louvor e majestade, meus irmãos. Que essas 4 etapas de maturidade, elas possam estar guardadas no meu coração e no seu, e que a partir de hoje você possa entender de que você vai ter lutas sim, você vai precisar passar por essas lutas, mas que você tem um lugar como igreja do Senhor, com pessoas, com irmãos em Cristo, que vão estar sempre prontos e aptos para te ajudar, para que você possa vencer cada etapa da sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.